Olá, amigos. O Ministério Público do Estado do Ceará lançou um parecer aonde recomenda que os colégios exijam passaporte vacinal das crianças, seja colégio público ou particular, escola pública ou escola particular. Quando eu digo parecer, é porque isso é o máximo que o Ministério Público pode fazer. É dar um parecer. O que é um parecer? É uma análise que ele fez da legislação, de toda a legislação brasileira, pertinente à matéria, e ali ele dá a sua opinião, ele opina. Nada mais é do que uma opinião. Ele opina para que seja exigido tal passaporte vacinal de todas as crianças, de todos os colégios do estado do Ceará. Ao mesmo tempo, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deu um parecer totalmente oposto. Deu um parecer dizendo que, dando um parecer de que as escolas públicas ou privadas do Distrito Federal, de Brasília, da capital do Brasil, não devem exigir passaporte vacinal, ou seja, que não deve ser obrigatório a exigência de um aluno estar vacinado para poder estudar. E aí, quem é que está certo e quem é que está errado? Bom, eu posso lhe dar um parecer técnico, como advogado, como professor de direito, com toda a segurança, de que o parecer correto é o do Ministério Público do Distrito Federal. Por quê? Primeiro, o Código Civil brasileiro, no seu artigo 15º, artigo 15, ele diz que ninguém pode ser obrigado a se submeter a tratamento médico que tenha risco à saúde. Só isso aí já barra toda e qualquer obrigatoriedade de vacinação, seja para adulto ou seja para criança. A Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará fez o primeiro Congresso Nacional sobre responsabilidade civil e criminal dos profissionais da área de saúde, aqui em Fortaleza. Vieram médicos, promotores, juízes, advogados, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas de todo o Brasil para esse congresso em um hotel ali na Praia do Futuro. Isso tem alguns anos. Eu fui o palestrante sobre a responsabilidade criminal dos profissionais da área de saúde. Então é uma área que eu conheço bem. Uma vacina, um medicamento, seja o que for, para ser usado rotineiramente, corriqueiramente nas pessoas, antes mesmo de ser comprovada qualquer eficácia, deve ser comprovada a segurança. Deve ser comprovada a segurança desse medicamento ou dessa vacina. A bula da vacina Pfizer diz que a fase 3 de testes de segurança da vacina só finaliza no ano de 2023, a fase 3. Não quer dizer nem que terminou o estudo sobre a segurança e nem que ela, muito menos que ela é vacina, que essa vacina é segura. Quando você posta alguma coisa no Instagram, não aparece lá embaixo, sobre Covid, aparece lá embaixo, né? As vacinas são acompanhadas na sua segurança e tal. Não é mentira, são acompanhadas. Mas aquilo quer induzir a pessoa a acreditar que a vacina já é comprovadamente segura, e é mentira, não é. Não foi sequer concluído as etapas todas que têm que ser concluídas para dizer é segura. Sabe por quê? Depois é que se vê a eficácia. Depois é que se vê, e aqui eu não vou nem entrar nesse método da eficácia não, porque vocês não são cegos nem surdos, estão vendo o que está acontecendo aí em todo o Brasil. Hoje mesmo recebi um telefonema de um cliente, esposa e 2 filhas com 3 doses da vacina, estão todos com Covid, estão todos com Covid-19. Então, eficácia, não precisa eu dizer,
você já sabe, mas a segurança, essa é que é realmente algo totalmente questionável diante de tudo que temos visto acontecer, e agora muito mais com paradas cardíacas dessa criança que foi aplicada a vacina nela no interior de São Paulo, e até a prefeitura suspendeu a vacinação. Um absurdo. Recebi um áudio, não repassei nem reproduzi, porque não tenho a certeza se é verídico, supostamente do pai dessa criança, dizendo o que aconteceu, que ela teve várias paradas cardíacas. Ela chegou no quarto dele à noite dizendo: pai, estou com no peito, e o coração dela a 1000, e ali ele chegou no hospital já com ela com parada, já tentando reanimar, e lá com o desfibrilador conseguiram reanimar a criança, e ela estava lá na UTI, se eu não me engano, Botucatu, que ele falou no áudio. Então não sei se realmente era o pai da criança, mas é de partir o coração aquele áudio. Então, voltando ao que eu estava falando sobre eficácia. Eficácia fica a seu critério, eu não vou entrar nesse mérito agora não, mas a segurança, não existe comprovação de que essa vacina é segura. Ao contrário, nós temos muitos indícios de que a segurança é mínima. Existe aí uma mídia toda, governos de esquerda principalmente, que não seguem a orientação do governo federal, que o presidente inclusive disse que deveria haver a prescrição médica para a criança tomar essa vacina. Por quê? Porque como é um teste, como é um experimento, que não tem a sua eficácia e muito menos a sua segurança comprovada, que deve ser comprovada até antes mesmo da eficácia, a segurança, alguém tem que se responsabilizar, já que laboratório não se responsabiliza. O contrato de compra do governo brasileiro com o laboratório, ele não se responsabiliza. Muito embora, na minha opinião, qualquer pessoa pode ingressar com ação contra os laboratórios, porque o contrato é entre o governo e o laboratório. A população, nós não somos parte nesse contrato. E mesmo que fosse, o nosso Código de Defesa do Consumidor fala das cláusulas abusivas. Essa cláusula ela é nula de pleno direito no direito brasileiro. Uma cláusula que retira a responsabilidade do fornecedor de um produto ou serviço, ela é totalmente nula de pleno direito no direito do consumidor brasileiro. Então, nós temos um parecer do Ministério Público do Estado do Ceará, que é uma opinião, o Ministério Público opina, não manda, ele opina, dizendo que as escolas devem pedir o passaporte vacinal. E nós temos o parecer do Ministério Público do Distrito Federal dizendo que não, que as escolas não devem pedir passaporte vacinal. Por quê? Porque não deve ser obrigatório. Ontem, hoje eu estou gravando aqui, dia 20 de janeiro de 2022, glórias a Deus, chegamos até aqui. Ontem, dia 19, vi a entrevista do presidente na Jovem Pan, no Pingo nos Is, onde ele disse que telefonou para o ministro Ricardo Lewandowski, perguntando sobre essa questão de ele ter noticiado, ter tido a notícia de que ele tinha recomendado ao Ministério Público dos Estados que obrigassem a vacinação. E o presidente disse na entrevista que ligou para o ministro Ricardo Lewandowski, que ele disse que aquilo é fake news, que a determinação dele não foi nesse sentido. E aí nós ficamos aqui com um parecer do Ministério Público do Estado do Ceará e um do Distrito Federal completamente opostos. Mas eu estou aqui para lhe assegurar que o do Distrito Federal tem a razão. Até mesmo se você for ler a entrevista no Diário do Nordeste, onde uma advogada, não sei de onde ela tirou aquela interpretação, mas é direito dela interpretar a lei do jeito, e aí cabe ao judiciário e cabe a ver ali a tese e a antítese e chegar ao que realmente a lei determina. Ela dizendo que deveria sim ser obrigatória. E aí nós temos na mesma reportagem a entrevista do juiz na infância aqui de Fortaleza, o Dr. Clístenes, uma pessoa muito séria, e ele dizendo na entrevista que não, que se essa vacina tivesse no Plano Nacional de Imunização, aí sim poderia ser obrigatória. Mas como é uma vacina que não está no Plano Nacional de Imunização, o que é o Plano Nacional de Imunização, PNI? É o Ministério da Saúde que pode incluir ou não determinada vacina no Plano Nacional de Imunização. Se o Ministério da Saúde não incluiu, e nem pode incluir porque ela é experimental, não pode ser obrigatória para crianças, adolescentes e para adolescentes. Não pode ser obrigatória, porque não está no PNI. Então é lastimável
que o Ministério Público do Estado do Ceará tenha dado um parecer desse. Eu sei, eu tenho certeza não, eu sei que não é a opinião de todos os membros do Ministério Público. É uma opinião que foi tornada oficial, exarada aí por alguns promotores, mas não é a opinião de todos os membros do Ministério Público do Estado do Ceará. Então, os pais têm que ficar tranquilos, não se apavorem. Eu sei que é de dar pânico, porque você que não quer aplicar essa vacina no seu filho e fica aí apavorado, não vai poder estudar, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Não existe obrigatoriedade. Não existe nenhuma decisão do Poder Judiciário de obrigatoriedade. O Ministério Público não manda, ele opina. Quem determina é o Poder Judiciário e mesmo assim tem as várias instâncias. E ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal. Então, o Código Civil me garante que nenhuma pessoa é obrigada a submeter a um tratamento, ou a um medicamento, ou a uma vacina que põe em risco a sua vida. E o Estatuto da Criança e do Adolescente fala em obrigatoriedade de vacina para crianças, de vacinas que estão no Plano Nacional de Imunização. Essa não está, porque é experimental. Como, por exemplo, não está a da dengue. A da dengue que mata tanta gente, que adoece tanta gente. Uma vacina que foi desenvolvida por 5 anos pelo laboratório Sanofi Pasteur, francês, e depois, durante mais 5 anos, foi aplicada no Brasil. Mas não está no Plano Nacional de Imunização. Por quê? Porque após esses 10 anos, 5 de fabricação e testes e 5 de inoculação na população, o laboratório emitiu um alerta dizendo que não aplicassem mais, porque quem tomou a vacina da dengue sem ter tido dengue antes, quando desenvolvesse a doença, quando contraísse a doença, poderia ser grande chance de ser hemorrágica e mortal. E aí a Anvisa também, o Ministério da Saúde também circulou, está lá no site, circulou esse alerta dizendo não vacinem, não é segura. Vacina tem que ter, em primeiro lugar, segurança. É um absurdo querer que uma criança fique, que um pai leve um filho, seu filho, sua filha amada, para um posto de vacinação e ali, como está na recomendação, de ficar 20 minutos aguardando se o seu filho vai passar mal no local. E mesmo assim, esse pai lá de São Paulo foi com a sua filha para casa e horas depois, 12 horas depois da aplicação, a criança teve vários infartos, parada cardíaca, está na UTI. Sabe-se lá, que Deus abençoe essa criança, que livre ela da morte. Criança que estava saudável e que não tinha nenhum histórico de doença cardíaca. Então fica aqui, estou apenas trazendo conhecimento da minha área. Nunca você vai ver um vídeo meu dizendo tome vacina ou não tome vacina, como tem os irresponsáveis da esquerda que ficam aí, tome, querendo me hipnotizar. Jamais você vai ver um vídeo meu dizendo tome ou não tome. Eu trago fatos jurídicos, fatos, aliás, eu trago a legislação, exponho, interpreto para você e trago fatos que tenham ocorrido e a decisão é sua. Se você se vacina ou se você vacina o seu filho. Eu não gosto nem de usar esse nome vacina, porque como eu vi na reportagem da Globo dizendo, a criança foi imunizada e foi imunizada da onde? Cara pálida. Imunizado, está imune. Você não sabe português mais, a linguagem neutra acabou com o cérebro das pessoas também. Imune é aquela pessoa que não pega a doença. E esse líquido que está aí não imuniza ninguém, não é um líquido, não pode ser chamado de vacina. Não imuniza, não tem um mínimo de imunização necessária para receber o nome de vacina e não tem a segurança. Como eu disse, está aí, meu cliente, esposa e 2 filhos, com 3 doses, todos doentes, então não imuniza. Então fica aqui mais esses dados para você. Deus te abençoe, você tenha discernimento, tenha calma, porque o Código Civil me garante que quem educa, alimenta e determina o que acontece ou não com o seu filho menor são os pais.